A paz do Senhor, irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Que alegria imensa de estar novamente junto com vocês nesse abençoado canal, para anunciar a palavra do Senhor, para o seu coração, para o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus venha te visitar nesse dia de uma forma toda especial. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo essa palavra gloriosa. Hoje, a palavra é no versículo, é no livro 1 Samuel, versículo 3, do 1 ao 15, do 10 ao 15. Mas vamos ler rapidamente para que o Espírito Santo de Deus venha sobremaneira falar em nossos corações. Deus fala com Samuel em sonhos. O Senhor fala com você em sonhos. Muitas vezes nós sonhamos e muitas vezes não conseguimos interpretar, mas muitas vezes conseguimos interpretar, e sonhos vêm de Deus. Sonhos muitas vezes é de Deus e muitas vezes não é de Deus. Então nós temos que interpretar os sonhos que o Senhor nos concede. E nos diz dessa forma: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia, de muita importância. Naqueles dias não havia visão manifestada. O Senhor não tinha manifestado a visão para naqueles dias. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam já a escurecer, que não podia ver. Eli já era um sacerdote velho, né, de idade, né? E estando Samuel deitado, né, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava na arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli, ele pensou que era Eli que estava chamando ele. Eis-me aqui, portanto, tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor deitou a chamar outra vez. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu venho te perguntar: você já conhece o Senhor? O Senhor já se manifestou em tua vida? O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi ao sumo sacerdote ali e perguntou e falou: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então entendeu o sacerdote Eli que o Senhor chamava o jovem. Eu venho te perguntar: o Senhor já te chamou? O Senhor já te chamou, meu irmão? Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar-te. E ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes, com a correria contínua, nós estamos sem ouvir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente perde as bênçãos por não estar atento à palavra do Senhor. Não estar atento a fazer as coisas corretas que manda a palavra do Senhor. Então, nós temos que estar atento
a voz do Espírito Santo de Deus, para que você seja uma coluna, para que você seja bênção, para que você, aonde você andar, colocar as plantas dos teus pés, Deus possa estar contigo. As pessoas olharem para você e falar assim, ó, lá vai uma varoa usada por Deus, lá vai um varão usado por Deus. Temos sim as nossas falhas, como todos nós temos, como a palavra de Deus diz, que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. O único que não pecou é Jesus Cristo. E ainda ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Deus seja louvado. Mas falando do texto, e disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que o vir lhe tirarão ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começar-lo-ei e acabar-lo-ei. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado como que nós andamos, como que nós fazemos o nosso dia a dia, como é o nosso proceder no nosso dia a dia, para que sejamos abençoados por Deus, para que a palavra de Deus venha de encontro, que o Espírito Santo de Deus venha de encontro com a tua vida, que o Espírito Santo de Deus venha de encontro com o teu lar, com a tua família, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos a palavra e nós somos conhecedores do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E o Senhor falou, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Muitas vezes, meus irmãos, nós não repreendemos nossos filhos, mas nós temos que repreender. E o sumo sacerdote, Eli, eu creio que ele era muito famoso, vamos se dizer dessa forma. E ele, se ele chamasse a atenção dos teus filhos, a sociedade ia ver. Muitas vezes a gente se recusa a falar algo de Deus porque nós vamos se envergonhar pela sociedade. Nós vamos deixar de falar a verdade e não sermos abençoados. E aqui o sumo sacerdote Eli, ele encobria as sujeiras, os pecados que a sua família estava cometendo, que os seus filhos estavam cometendo, coisas erradas e ilícitas que eles estavam cometendo. E nós não podemos ser dessa forma. Temos que agir pela palavra, obedecer a palavra. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com os sacrifícios, nem com oferta de manjares. Nós temos que fazer de todo o nosso coração a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente deixa de receber uma bênção pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, e nós temos que deixar Deus agir, Deus operar em nossas vidas. É isso que o Senhor quer que façamos, ser obediente a Ele. E Samuel conta a visão de Eli, por mais que ele estivesse ainda com receio, com temor a falar ao sacerdote Eli. No versículo 15 nos diz assim, e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel a relatar esta visão ao sacerdote Eli. Mas temos que ser obedientes a Deus, para que possamos receber as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Deus seja tudo engrandecido. O nome do Senhor seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Né? O jovem Samuel, ele crescia tanto em estatura quanto em conhecimento e sabedoria, que se encontra em Samuel 3,19. Né? E crescia Samuel, o Senhor
era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que o Senhor colocaste no teu coração, não deixe de falar uma vírgula sequer, mas fale na presença de Deus, que Deus ele vai te abençoar por onde tu andares. O jovem Samuel sentia a presença do Senhor. E nós temos que sentir a presença do Senhor. O jovem Samuel, ele era puro de coração e sábio em suas palavras. Muitas vezes nós deixamos a desejar, né? E nós temos que aprender com esta palavra. Temos que ser puro diante de Deus e diante do altar. Sermos sábios em palavras, em atitudes. O jovem Samuel, com o decorrer do tempo, ele conheceu as suas escrituras, o seu chamado, porque ele foi um grande profeta do Senhor. Em Provérbios nos diz assim, Provérbios 28:7 nos diz: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Então que possamos hoje, meus irmãos, ser filhos sábios, ser obediente ao Senhor em todos os lugares aonde nós andarmos, né? E então é dessa maneira que o Senhor quer que nós sejamos, ser sábios, ser inteligentes, né? Pedir sabedoria ao Senhor, entendimento da palavra. O jovem deve entender que a sua vida está dentro das promessas de Deus, que nós possamos entender que a nossa vida possa estar dentro da promessa de Deus. Qual é o seu chamado, meus irmãos? É na palavra do Senhor? É no ministério de louvor? É no ministério de diaconato? É no ministério de intercessão? Aonde for, Deus faça bênção em tua vida. Deus te chame para fazer uma boa obra. Aleluia! O jovem não pode deixar de amar e obedecer aos seus pais. Nós amamos os nossos pais, mas também nós temos que obedecer os nossos pais em tudo. Quanto mais, meus irmãos, o nosso Pai Celestial, né? Quando você obedece seu pai e sua mãe, Deus, ele se compadece de você. Ele te abençoa de uma forma gloriosa, de uma forma gloriosa. Então, que possamos ser bênção em todos os lugares aonde nós formos, e que possamos fazer esse papel como Samuel fez, né? Ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus falar em nossos corações, né? Que essa palavra seja uma palavra divina em nossas vidas, um padrão divino à juventude, né? Que essa palavra venha de encontro, né? Com vocês, jovens. Ainda são jovens, tem tudo pela frente para anunciar e proclamar a palavra de Deus até que ele venha, né? Um padrão divino aos jovens e os demais que amam ao Senhor, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Aquilo que eu não pude falar, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha de uma forma gloriosa na tua vida e que Ele te dê a paz que o mundo não dá, somente a Jesus. Somente o Senhor dá essa paz que tanto necessitamos. Até breve, em nome de Jesus.